E aí, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos juntar as peças de um quebra-cabeça. São 17 conceitos que juntos formam a base da psicologia. É como se a gente fosse desvendar, passo a passo, como essa ciência incrível surgiu e se desenvolveu. E a grande questão que vai nortear nossa conversa é esta aqui. Em que momento a mente humana deixou de ser só papo de filósofo para virar objeto de ciência? É exatamente essa a jornada que a gente vai percorrer. Para a gente não se perder, nosso caminho está dividido em 5 etapas. Olha só. Primeiro, as ideias iniciais da psicologia. Depois, a gente abre o leque e fala do escopo do conhecimento. Aí voltamos lá na filosofia para entender as raízes de tudo. Em seguida, vemos como o saber saiu do senso comum para virar ciência. E por fim, a gente mergulha de cabeça no estruturalismo. Então, vamos lá, começando pelo começo, né? Como é que foram os primeiríssimos passos da psicologia dentro de um laboratório? É aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. Olha só que sacada genial do Wundt. Ele percebeu que a nossa mente não é tipo um balde vazio que a gente só vai enchendo de informação. Não, ela é ativa, ela tem o que ele chamou de vontade. E como isso funciona na prática? Através da apercepção. Esse processo fantástico de pegar um monte de sensações bagunçadas e organizar tudo numa experiência que faz sentido para a gente. Aí vem o Titchener, que foi aluno do Wundt e tenta, digamos, deixar tudo ainda mais claro. Ele basicamente disse, peraí, toda a nossa experiência consciente pode ser desmontada em 3 pecinhas básicas, tipo um Lego da mente, saca? As sensações, como ver a cor vermelha, as imagens, que são tipo as nossas lembranças, e os sentimentos, né? Alegria, tristeza, essas coisas. E para conseguir estudar isso, eles criaram uma regra de ouro. De jeito nenhum cometer o tal do erro de estímulo. O que é isso? Bom, em vez de olhar e dizer, isso é uma maçã, que já é uma conclusão, né? O desafio era relatar a experiência crua. Estou vendo algo vermelho, brilhante, arredondado. Percebe a diferença? É separar o objeto em si da sensação que ele provoca. E para garantir que a ciência não se perdesse em viagens muito loucas, eles adotaram um princípio fundamental, a lei da parcimônia. A ideia é super simples. Para que complicar? Se dá para explicar um comportamento animal de um jeito mais simples, tipo por instinto, por que raios a gente vai dizer que foi um raciocínio super complexo? É a boa e velha navalha de Ockham, só que aplicada aqui na psicologia. Beleza, a gente já viu como tudo começou lá no laboratório. Agora vamos para a nossa segunda parte. A ideia aqui é dar um passo para trás, sabe? Olhar o quadro geral. Afinal de contas, o que a psicologia estuda? E onde que o conhecimento científico se encaixa no meio de tantas outras formas de entender o mundo? Cara, é impressionante ver como o foco da psicologia foi mudando com o tempo. Pensa bem, lá na antiguidade, o papo era sobre a alma. Depois, na modernidade, a conversa virou mente, razão. Aí, no século XIX, o foco era a consciência. E no século XX, aí a coisa explodiu. Passou a incluir o comportamento, o inconsciente, a subjetividade. É uma baita evolução, né? E vale a pena lembrar de uma coisa. O conhecimento científico, que é a grande meta da psicologia moderna, não está sozinho no mundo, não. Ele é só uma fatia da pizza. A gente também tem o conhecimento popular, aquele do dia a dia, o filosófico, o religioso, o artístico. Cada um tem a sua importância, o seu jeito de funcionar. Um exemplo ótimo dessa transição é o Hipócrates. Imagina a coragem do cara, lá atrás, de virar e falar, gente, e se as doenças não forem um castigo divino? E se tiverem causas naturais? Ok, a teoria dos humores dele não estava certa, a gente sabe hoje. Mas só essa atitude, essa mudança de chave para procurar respostas aqui, no mundo real, isso foi um passo de gigante. E ele já sacava que a personalidade era algo bem mais complexo, não vinha só de uma coisinha. E falar em Grécia Antiga nos leva direitinho para a nossa terceira parte. Pois é, para entender de verdade como a psicologia virou ciência, não tem jeito. A gente precisa fazer uma viagem no tempo e desembarcar lá na Grécia, para conhecer as raízes filosóficas de tudo isso. Olha que interessante. Antigamente, a palavra psicologia era literalmente o estudo da psique, da alma, uma coisa bem espiritual. Hoje, a história é outra, né? O foco em processos psicológicos, sociais, no comportamento. A psicologia cresceu e apareceu como uma ciência com seu próprio campo de estudo. E foram os grandes filósofos gregos que prepararam o terreno. Pensa só, Sócrates chegou e colocou a razão como centro do ser humano. Depois Platão veio com a ideia de que a alma é uma coisa e o corpo é outra. Esse dualismo marcou séculos de pensamento.
Até que Aristóteles chega e fala: opa, peraí, a alma e corpo andam juntos, são inseparáveis. Uma visão muito mais pé no chão que já apontava para o futuro da ciência. E os gregos nos deram outra ferramenta fundamental, a diferença entre doxa e episteme. Doxa é a opinião, o achismo, o senso comum. Episteme, aí é o conhecimento científico, organizado com método. E aqui está o pulo do gato. Essa simples distinção foi uma revolução, porque abriu a possibilidade de estudar a mente não só com base no debate, mas com investigação. A história toda da psicologia é, no fundo, essa caminhada da doxa para a episteme. E exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora na nossa quarta parte. Como é que o saber evolui? Como a gente sai da simples opinião e chega no conhecimento científico? Uma coisa curiosa, que talvez muita gente não saiba, é que no comecinho da psicologia, o foco era quase 100% laboratório. A ideia de psicoterapia, sabe, de sentar para tratar questões, isso ainda não estava muito claro. O campo estava nascendo e a galera estava mais preocupada em entender as pecinhas da mente do que necessariamente consertá-las. Então, o ponto de partida dessa evolução toda é o senso comum. É aquele conhecimento que a gente pega no dia a dia, meio na intuição, acertando e errando, é a doxa em estado puro. Ajuda a gente a sobreviver, claro, mas não é ciência. Então, a gente chega no ponto-chave. O grande desafio da epistemologia, que é basicamente o estudo do conhecimento em si, é justamente fazer essa passagem. É pegar a doxa, a opinião, e transformar em episteme, ou seja, em um conhecimento que pode ser testado, que outra pessoa pode tentar fazer igual e chegar no mesmo resultado, que é construído em conjunto. É isso que faz uma área do saber virar ciência. E olha só que legal, isso tudo fecha um círculo perfeito e nos traz de volta ao ponto de partida. Agora sim, com toda essa bagagem, a gente está pronto para mergulhar na nossa quinta e última parte e entender de verdade qual é do estruturalismo, a primeiríssima escola da psicologia. E aqui é super importante a gente separar os papéis. Pensa assim, Wundt, lá na Alemanha, foi o cara que abriu a porta, o precursor. Ele montou o primeiro laboratório, deu o chute inicial. Mas quem pegou a bola, levou para os Estados Unidos e organizou o time, fundando o estruturalismo para valer, foi o aluno dele, o Titchener. E esse método deles, a tal da introspecção radical, era coisa séria. Não era só deixa eu pensar sobre o que eu estou sentindo. Não. Era um processo super controlado, quase um ritual. Primeiro, se observa um estímulo, tipo um som. Depois, a missão é descrever só os elementos puros da consciência, ou seja, apenas as sensações, as imagens e os sentimentos. E a regra número 1, a mais importante de todas: evitar o erro de estímulo, ou seja, não dar nome ao objeto. E para a gente fechar, fica uma provocação. A grande ambição do estruturalismo era bem parecida com a da química. Eles queriam encontrar os átomos da consciência, as pecinhas mínimas. A questão que eles deixaram para a gente e que a psicologia tenta responder até hoje é esta. Se a nossa mente é, na sua essência, feita de elementos tão básicos, como é que a combinação disso tudo resulta nessa experiência tão rica, tão complexa, que é viver no mundo?